Então saúda aí o teu irmão, saúda a tua irmã. Diga para o teu irmão assim: Deus está no controle da tua vida, irmão Zé Maria. Deus está no controle da tua vida, meu irmão. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da vida de cada um de vocês. Deus está no controle. Amém? Então pode sentar, senta aí. Como esse Deus é maravilhoso, né? Então, meus irmãos, vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite. O pastor vai continuar ainda hoje o tema Deus está no controle. É a 7ª mensagem. E nessa noite nós vamos falar sobre a disciplina de Deus sobre todos os homens. Olha, para Deus disciplinar todas as pessoas que há nessa terra, Ele tem que ser o Todo-Poderoso, Ele tem que estar no controle de todas as coisas, Ele tem que ser um Deus onipresente, Ele tem que ser um Deus onisciente. Amém? Então vamos abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então o Espírito de Deus fala através de Paulo e diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma verdade tremenda. Ninguém pode zombar de Deus. Ninguém pode fazer pouco caso de Deus, porque se fizer, vai receber as consequências, vai arcar com as consequências. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos faça compreender isto de uma maneira perfeita. Oremos ao Senhor agora. Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, aqui estamos nós, Senhor, nessa noite de quarta-feira. Muitos, depois de um dia exaustivo de trabalho, mas é quando nós louvamos o Teu nome, adoramos o Senhor, é quando nós ouvimos a Tua voz, que as nossas forças se renovam como as da águia. O cansaço sai, vem um vigor, que é o Teu Espírito que gera em nós através da palavra. E nós queremos nessa noite ouvir a Tua voz, queremos aprender de Ti, queremos alimentar o nosso espírito com o alimento sólido da Tua verdade. Então fala, meu Deus, a cada homem, a cada mulher, a cada rapaz, a cada moça, a cada senhor, a cada senhora, que com mãos de misericórdia o Senhor conduziu a esse santuário nessa noite. Usa-me como Teu pastor, como mestre da igreja, para falar ao Teu povo, como instrumento Teu. Dai-me a capacidade, dai-me, Senhor, a sabedoria, para que eu possa explanar essa Tua palavra com verdade, e que o Teu Espírito Santo abra o coração, abra o entendimento, para que eles possam compreender todas as coisas que serão faladas aqui, e que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Oh, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu não sei se você ainda está lembrado, mas no último culto que eu fiz aqui na igreja, antes de eu fazer a viagem para Natal e para Recife, eu disse aqui na igreja que Deus guia o seu povo através dos seus mestres, através de pastores que manejam bem a palavra da verdade,
e que através dessa palavra da verdade vai mostrando para o povo de Deus qual é o caminho certo, qual é o caminho direito, qual é o caminho perfeito que o povo de Deus deve seguir. Você deve estar lembrado disso. Eu até disse que este sempre foi o meio mais comum, mais usual, que Deus usou para guiar o povo dele, para guiar os seus filhos, para guiar os seus eleitos, seja no Velho Testamento, como no Novo Testamento também. Então isso aqui é uma coisa que você tem que saber. Deus usa a palavra dele para mostrar o caminho certo que você e que eu temos que seguir. Amém? O salmista disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, né? Só que Deus faz isso através dos seus mestres. Vamos entender isto. Vamos lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Veja o que Deus falou através desse profeta. Ele disse assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Graças a Deus que no ministério da Igreja Evangélica Cristo é Vida, você tem um líder que é mestre, você tem um líder que prepara pastores segundo o coração de Deus, pastores que te apacentam com conhecimento e com inteligência. Porque, irmãos, olha, eu sinto dó, confesso a você que eu sinto dó de ver o povo de Deus lá fora sendo apacentado com arruda, com sal grosso, com corrente de libertação, com G12. Eu vejo o povo de Deus lá fora, coitadinhos, sendo apacentado com culto para quebrar maldições, sabe? Com fogueira santa, com tantas coisas absurdas que na verdade não passam de pastos secos. Quando as ovelhas, elas têm que ser apacentadas com pastos verdejantes. Eu vejo o povo de Deus ser apacentado assim. Olha porque não pode ir à praia, olha porque não pode cortar o cabelo a mulher, não pode usar calça comprida, não pode um crente assistir televisão, não pode a mulher usar uma maquiagem, não pode usar um brinco, não pode usar um colar, não pode o homem cristão usar uma bermuda, usar uma camiseta, jogar um futebol. É isso que a gente ouve constantemente aí fora. Aqui no nosso ministério, você tem o conhecimento de Deus. Aqui a palavra de Deus, ela é pregada com inteligência e com verdade. Aliás, pregar a palavra de Deus com verdade é uma exigência sine qua non de Deus. Deixa eu mostrar. Jeremias 23. Vamos lá no capítulo 23, adiante. Versículo 28. Deus diz o seguinte. Jeremias capítulo 23. Versículo 28, ele diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, olha, aqui meu irmão, está o padrão da direção divina. Tudo que você fizer na tua vida, todas as decisões que você tomar na tua vida, tem que ser sempre de acordo com a palavra de Deus. Por isso que o profeta, em quem está a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade. Deixa eu mostrar para você o povo de Deus sendo dirigido através da sua palavra desde o tempo do Velho Testamento. Veja, por favor, abra no livro do profeta Josué. Vamos lá em Josué. Josué capítulo 1. Você sabe que Josué era o auxiliar de Moisés, era o braço direito de Moisés. Aí quando Moisés morreu, Deus foi lá e disse: Josué, agora você assume o comando. Agora é a tua vez, né? Josué não se rebelou, Josué não criou problemas para tomar o lugar de Moisés, como a gente vê todo instante, toda hora acontecendo aí nas igrejas. Então diz assim, Josué capítulo 1, versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, quer dizer, fica à minha disposição, passa esse Jordão
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para fazer jejum, ficar 72 horas sem comer, sem beber água, para ficar 48 horas de joelho no chão. É isso que está na Bíblia? Mas não é isso que o povo de Deus aí fora é ensinado a fazer? Você tem que ser forte para jejuar, irmão. Você tem que ser forte para lamber o pó, para sacrificar. Não. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que coisa. Deus ordenou a Josué que toda a lei fosse observada. Irmãos, toda a palavra de Deus tem que ser obedecida. A palavra de Deus é para ser obedecida no todo. A única coisa que você tem que fazer é separar aquilo que era da lei, aquilo que é para a graça de Deus, né? Você sabe, não, isso aqui era da lei, isso aqui foi revogado, isso aqui é para os judeus, isso aqui é para a graça, isso aqui é para nós hoje. Então a verdade é que a palavra de Deus, ela tem que ser seguida à risca. O filho de Deus, o eleito de Deus, ele tem que ter o cuidado, como ele disse aqui a Josué, para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque há muita gente dentro das igrejas que diz que obedece a palavra. Não, eu obedeço a palavra, não, eu sou obediente a Deus. Mas quando você observa a pessoa, você vê que na verdade ela obedece apenas parte da palavra. Ela obedece apenas aquelas partes que mais lhe interessam, mas não obedece a palavra no todo. Mas Deus não aceita que seja assim. Deus quer, Deus exige que a totalidade da palavra seja obedecida. Amém? Não é para obedecer apenas o que me interessa, apenas aquilo que me satisfaz. Não, é para obedecer tudo, absolutamente tudo. No Salmo 119, veja aí, por favor. Salmo 119, versículo 4. Olha o que o salmista diz. Salmo 119, versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Você vê? Deus ordenou mandamentos para que nós que somos de Deus, nós que somos eleitos de Deus, nós que fomos chamados por Deus, nós que recebemos de Deus vida outra vez, o cumpramos à risca. O problema, sabe qual é? É que a maioria do povo de Deus imagina que os mandamentos que têm que ser cumpridos é apenas não matarás, não roubarás, não farás imagem de escultura, não praticar feitiçaria, né? Então, esses mandamentos aí, praticamente 100% da igreja obedece. 100% é obediente a isso, né? Não pratica idolatria, não vai mais na macumba, na feitiçaria, né? Não rouba, não mata. Mas existe, meus irmãos, outros mandamentos além destes que precisam ser obedecidos, que é fundamental que nós os obedeçamos. Por exemplo, vamos lá em Hebreus,
Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha o mandamento aqui. Posso ler? Ou estou indo rápido demais? Lá vai. Ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Quer dizer que há alguns que já naquela época de Paulo tinham o péssimo costume de deixar de congregar, de deixar de estar presente no culto, de deixar de prestar o seu culto racional a Deus. Então foi necessário que o apóstolo escrevesse a essa igreja e dissesse: olha, gente, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Alguns estavam tendo esse péssimo costume, não levavam a sério a sua frequência aos cultos. Agora eu pergunto: todos obedecem isso aqui? Esse mandamento? Nem todos obedecem isto. Tem gente que falta culto de brincadeira, né? Claro, você pode faltar o culto da igreja, pode, por um motivo sério, um motivo relevante aos olhos de Deus, uma doença que te deixa prostrado de cama, com febre alta, dores no corpo, pegou uma dengue, uma virose braba. Claro, como é que você vai vir à igreja dessa maneira, dessa forma, né? Então existem motivos que são perfeitamente aceitáveis por Deus, mas se não for um motivo justo, você está em desobediência ao mandamento. Mas tem mais. Deixa eu voltar aqui atrás, no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 13 e 14. O Senhor diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha, irmãos, a maioria do povo de Deus não obedece esse mandamento aqui. Guardar o sábado, não é o sábado do calendário romano, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não. Essa palavra sábado, no hebraico, é Shabbatum. O que significa Shabbatum? Dia de descanso. Guardar o dia de descanso. Pastor Carlos, mas espera lá, mas isso não era da lei? Isso não era uma ordenança de Deus para o povo judeu? O irmão não ensina aqui na igreja que nós devemos separar o que era da lei do que era da graça, que a coisa que era para os judeus, que não é para nós que somos gentios, que somos da nova aliança? Não, absolutamente não. Deus estabeleceu, meus irmãos, o dia de descanso antes da lei. Não havia lei nenhuma ainda, e Deus já havia estabelecido esse mandamento. Ele foi cumprido, ele foi guardado durante a lei, e ele continuou sendo cumprido, sendo guardado, quando a igreja foi estabelecida. Eu vou mostrar isso para você. Abra em Gênesis, capítulo 2. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Então, capítulo 2, versículo 3. Logo no princípio da criação do mundo, quando Deus criou o mundo, então diz assim: e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você vê? Deus abençoou o dia sétimo, santificou esse dia. Aqui não havia lei, aqui não havia calendário romano ainda, como nós temos hoje. Então eles, o dia sétimo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, o sétimo dia, Deus abençoou, Deus santificou, e Deus disse: esse dia, vocês vão dedicar todo ele para mim. Mas eu quero mostrar mais. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 22, isso aqui é muito interessante. O povo de Israel havia saído da escravidão do Egito, eles estavam caminhando pelo deserto em direção à terra prometida. Acabou a provisão de comida,
E aí Deus disse: não tem problema, eu vou mandar o maná dos céus, eu vou mandar para vocês comida todos os dias. E todos os dias vinha o maná dos céus, e eles recolhiam, né? Olha o que aconteceu aqui. Vamos ler do versículo 22 em diante. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. E Moisés respondeu: isso é o que disse ao Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Olha, eu quero chamar a atenção para isso, viu, irmão? Porque está lá sábado, Shabatum. Nessa época não havia calendário romano. Não havia esse calendário que tem hoje, segunda, terça, quarta, quinta. Então a palavra sábado era Shabatum. Aqui, ó. O dia do Senhor, o sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. E o que quiserdes cozer em água, cozer em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal nem deu bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, é o Shabatum, é o dia de descanso. Nele não haverá o maná celestial. Olha, Deus mandava o maná todos os dias. Mandou no primeiro dia, mandou no segundo dia, mandou no terceiro dia, mandou no 4º dia, mandou no 5º dia. Não podia guardar maná, tinha que comer no dia. Quando guardava, amanhecia cheio de bicho, que estava desobedecendo a ordem de Deus. Quando chegou no 6º dia, Deus mandou a porção dobrada do maná, porque ele disse: no 7º dia eu não vou enviar maná, vocês não vão colher maná nenhum, vocês não vão fazer nada, vocês vão dedicar o dia para mim. E eles guardavam o maná e não havia problema, não cheirava mal, não dava bicho, não se estragava. Isso não é tremendo? Olha como Deus, irmãos, não abre mão que nós guardemos o dia do Senhor, o dia de descanso. Aqui um pouco à frente, não havia lei ainda, viu? Até então a lei não tinha sido ainda revelada. Aqui não havia lei nenhuma. A lei é aqui no versículo 20, no capítulo 20. Vamos lá, capítulo 20 de Êxodo. Então diz assim, versículo 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí eu vejo aí os adventistas dizendo: não, sábado é o dia do Senhor. Sábado, sábado. Só que aqui não tinha sábado. Não tinha esse sábado que nós temos hoje. Lembra-te do Shabatum. Está aqui. Lembra-te do Shabatum para o santificar. Lembra-te do dia de descanso. Lembra-te do dia do Senhor para você santificar, para você dedicar o dia por inteiro para Deus, para você não ir trabalhar nesse dia, para você não cuidar dos teus interesses nesse dia. No versículo 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, é o Shabatum do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, o Shabatum, e o santificou. Vocês estão vendo? Agora aqui, Deus manda, na dispensação da lei, que eles continuassem guardando o dia do Senhor, que eles continuassem guardando o 7º dia, santificando o 7º dia para Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, agora eu vou mostrar para você a igreja já estabelecida, guardando o dia de descanso, guardando o Shabatum. Atos capítulo 20, versículo 7. Agora já tinha calendário romano. Agora já havia nessa época aqui o calendário romano. Então diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem,
No dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. No primeiro dia da semana. Olha só. Qual é o primeiro dia da semana? Para nós, né? Porque para os judeus não. Para os judeus o domingo deles lá é a nossa segunda-feira aqui. Você compreende? Domingo é tudo normal em Israel. É o primeiro dia de trabalho. Por que a igreja passou a guardar o primeiro dia da semana, o domingo, como dia de descanso? E passou a se congregar, celebrar a ceia, partir o pão no primeiro dia da semana? Porque foi o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então a igreja passou a guardar aquele dia como sendo o dia de descanso. E passou a guardar o mandamento, a cumprir o mandamento. Então isto aqui, meu irmão, é para ser levado a sério. Isso aqui não é para brincar. Isso aqui não é uma coisa que Deus fala e as pessoas ouvem, mas não é bem assim, não precisa também levar ao pé da letra, às vezes o pastor fala tanto nisso. Não, isso é de uma seriedade que você não imagina. Deus não abre mão da obediência. Deus quer que o sétimo dia, que para nós é o domingo, seja guardado, seja honrado, que você considere o domingo digno de honra, um dia digno de eu honrar a Deus, um dia de eu dedicar ele por inteiro para Deus. Por isto que na nossa igreja nós celebramos 2 cultos aos domingos. A maioria das igrejas não faz isto, ou celebra um culto pela manhã e não faz nada à noite, ou celebra à noite e está fechada de manhã. Por que nós celebramos 2 dias? Porque o domingo é o dia do Senhor, é para a gente dedicar o dia inteiro para Deus. A gente vem à igreja de manhã, passa uma manhã maravilhosa aqui na igreja, a gente volta a casa, almoça, dá uma descansadinha, aí volta para a igreja e fechamos o domingo, sabe, em obediência ao mandamento divino. Mas tem mais mandamentos. Vamos ver aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 9. Pastor Carlos, o senhor disse que ia falar hoje sobre a disciplina de Deus. Calma que a gente vai chegar lá, você vai ver. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Diz assim o apóstolo: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Eu pergunto, todo mundo leva a sério isso aqui? Não. O que Paulo está dizendo aqui? Que quando nós formos ofertar a Deus, que a nossa dádiva, a nossa oferta esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Que Deus não olhe e diga: poxa, que sujeito avarento, hein? Olha o que eu tenho dado a ele, olha o que ele tem dado para mim. Olha o que eu tenho feito por ele, olha o que ele tem feito por mim. Olha o que ele tem feito pela minha obra. Isso vale para tudo. Não é só para as ofertas não, viu, irmãos? Às vezes é o teu tempo. Você que é um ministro, é um diácono, é uma professora da escolinha, você que participa do louvor, você que canta, você que toca um instrumento, você que de uma maneira ou de outra está envolvido com a obra de Deus. E eu não consigo entender filhos de Deus que não se envolvem com a obra de Deus, que se limita a vir à igreja, assistir um culto, ouvir uma palavra, dizer amém, graças a Deus, maravilha, e vai embora e não faz nada. Todo filho de Deus tem que estar envolvido. Então, as nossas ofertas têm que ser dadas a Deus como expressão da nossa generosidade. Nós não podemos tratar Deus como mendigo. Nós não podemos dar esmolas para Deus. Nós não podemos tratar Deus como as pessoas tratam os esmoléus aí fora. A pessoa bate na porta, pede um pão para comer com fome. A pessoa acabou de chegar da padaria, comprou um pão francês quentinho. Pão francês quente com manteiga, hein? Que delícia. Aí a pessoa diz: moça, olha, eu estou com tanta fome, dá para você me arranjar um pão? Não está pedindo dinheiro não, está pedindo pão. Sabe o que a maioria das pessoas fazem? Sobrou pão de ontem, sobrou? Tem uns pães que sobraram de ontem.
Pega lá e dá para ele. Por que não deu aquele quentinho que chegou da padaria? Por que para a pessoa que está pedindo, manda dar o pão dormido? O pão duro do dia anterior? Então tem gente que faz a mesma coisa com Deus. Dá as sobras para Deus. Viu? Dá as sobras para Deus. Então, que as vossas ofertas estejam prontas, Paulo diz, como expressão da vossa generosidade e não da vossa avareza. Às vezes, irmãos, num culto, somente 20 a 30% das pessoas ofertam. Somente 20 a 30% oferta na igreja. 70% não participa do ofertório. E muitos, quando ofertam, não o fazem generosamente. Você quer ver um exemplo? A pessoa antes de se converter, a pessoa que bebia, a pessoa que fumava, vamos imaginar uma pessoa que todo dia fumava um maço de cigarro, uma carteira de cigarro. Quanto custa uma carteira de cigarro? Hã? Quanto? R$2? A irmã ainda fuma não, né? Ai, Jesus. Ai, que susto. Tô brincando. Eu também sei o preço que eu estou sempre vendo, né? Então tem R$2, tem de 2,50. Mas vamos botar um de R$2. Uma pessoa que fume um maço de cigarro só por dia. Eu fumava 2, 3 por dia. Graças a Deus que foram só 5 anos. Porque senão eu já estava sepultado, né? Então, R$2. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 7 dias na semana. 7 vezes 2 dá quanto? 14. Só de cigarro. E a pessoa que bebia? Não estou nem falando de ser alcoólatra, não. Aquela pessoa que gostava, por exemplo, de tomar uma cervejinha. Aí está trabalhando na fábrica, trabalhou a manhã inteira, hora do almoço. Eu era assim. Aí junto os colegas, vamos almoçar. Peraí, vamos antes ali fora, vamos ali no botiquinzinho, vamos tomar uma asinha para relaxar, né? Aí bota uma cerveja, uma loura gelada aí, estupidamente gelada. Aí tomava uma cervejinha no almoço. Voltava para trabalhar. Quando terminava o expediente, 5h30 da tarde, vamos embora para casa. Não, vamos parar aqui um pouquinho, meu irmão, que ninguém é de ferro, né? Aí antes de ir para casa, tome mais cerveja. Mas vamos botar 2 por dia. R$3, uma cerveja, né? Então 3 na hora do almoço, 3 na hora de ir embora para casa. 6 por dia. Vezes 7 dias dá quanto? 42. Com mais 14, 56. Quer dizer que a pessoa gastava R$56 na semana só com o cigarro e a bebida, sem contar o final de semana prolongado. Porque quem bebe, quando chega na sexta-feira à noite, já sai do jeito que o diabo gosta, né? Aí já bebe a sexta a noite inteira, o sábado o dia inteiro, o domingo o dia inteiro, já vai para casa, passa no mercantil para carregar a geladeira de cerveja, de uísque, não sei de quê, porque quem bebe aproveita o final de semana. Então se você somar isso, vai a quanta brincadeira. Aí a pessoa se converte, Deus a liberta do vício, ela gastava no mínimo R$56 por semana com bebida e com cigarro. Você vê alguém se comprometer toda semana dar R$50 de oferta na igreja? Não, pastor, mas o senhor sabe, né, pastor? A coisa não está fácil, a situação é difícil, pastor. A vida é dura. Ué, e quando bebia e fumava não era dura, não? A vida não era dura? E quando bebia e fumava, a coisa era fácil? Você está compreendendo o que eu estou querendo mostrar para você? O que eu estou querendo mostrar? Bom, agora eu vou entrar no tópico da mensagem. Pastor Carlos, e quando as pessoas não obedecem a esses mandamentos? Quando as pessoas não levam a sério esses mandamentos de Deus, o que acontece, pastor? Boa pergunta. Vamos em Hebreus capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz aqui.
Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo. Quer dizer que toda transgressão ou desobediência a Deus recebe o quê? Um justo castigo. Está aqui, ó. Se desobedece, vai receber de Deus um justo castigo. Venha, por favor, no Salmo 62, Salmo 62, versículo 12. O salmista Davi diz: e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Se as tuas obras forem boas, você vai receber de Deus uma retribuição positiva, bênção sem medida. Se as tuas obras forem más, você vai receber de Deus disciplina, correção e açoite. Ok? Bom, Provérbios, estamos aqui pertinho. Só adiantar um pouco à frente. Provérbios, capítulo 11. Versículo 31. Provérbios capítulo 11, versículo 31. Agora diz assim: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Se o justo, se aquela pessoa que se esmera por obedecer a palavra, por viver uma vida reta, uma vida santa, por ser obediente a Deus, se esta pessoa é punida na terra, quando ela erra, quando ela comete uma falha, quanto mais o perverso e o pecador, quanto mais. Está aqui, ó. Então, Deus pune toda a transgressão dos homens. Nada passa sem punição. Toda desobediência, toda transgressão vai receber de Deus um justo castigo. Agora, eu vou mostrar para você Deus punindo pessoas por causa das suas transgressões. O primeiro exemplo que eu quero passar para a igreja está no livro do profeta Oséias, capítulo 8, versículo 1. Nesta época aqui, o povo de Israel estava em desobediência contra Deus. O povo de Israel estava praticando idolatria, feitiçaria, desonestidade. Não honravam o dia do Senhor, não estavam guardando o dia de descanso, estavam misturando luz com trevas. E aí veio o castigo de Deus. Veio a punição de Deus, veio a disciplina divina. Então vamos ler, capítulo 8, versículo 1 e 2. Deus diz assim: emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós Israel, te conhecemos. Olha que coisa. Eles transgrediam a palavra de Deus, eles estavam fazendo tudo contrário ao que Deus mandava, e ainda invocavam a Deus dizendo: Senhor, nosso Deus, nós te conhecemos, e ainda diziam ter conhecimento de Deus, e isso tornava o pecado deles muito mais grave. Muito mais grave. Por quê? Porque quanto mais você conhece a palavra, mais grave é o teu pecado. E outra, mais severa será a punição que você vai receber de Deus, porque você tem o conhecimento de Deus, porque você teve o privilégio de ser ensinado dentro da verdade divina. Aqui no versículo 3, Deus continuou: Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram um príncipe, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Você vê, eles procederam como se não houvesse Deus, fizeram suas próprias leis, estabeleceram reis, estabeleceram príncipe, praticaram idolatria,
E aí chegou uma hora que a ira de Deus se acendeu contra a nação de Israel. Olha, meu irmão e minha irmã, eu vejo hoje o povo de Deus fazendo o mesmo que os judeus fizeram nessa época aqui. Os judeus nessa época começaram a colocar a sua fé em obra de artífice, em ídolos de ouro, ídolos de prata, fizeram bezerro, fizeram tudo que Deus abominava. Será que eu não vejo? Será que você não tem visto o povo de Deus aí fora, também colocando a sua fé em objetos, colocando a sua fé em objetos ditos ungidos? Eu vejo o povo de Deus confiando em sal grosso, eu vejo o povo de Deus lá fora confiando em rosa ungida, eu vejo o povo de Deus pegando um saquinho com um algodão embebido em suco de uva e dizendo: isso aqui é o sangue do cordeiro. O indivíduo manda pegar um pedacinho de algodão, joga dentro do suco de uva, bota dentro daquele saquinho que faz aquele picolézinho, né? Sacolé, né? Aqui é din-din, é? Em algum lugar aí é sacolé, que eu não sei aonde. É no Rio? No Rio que é sacolé? Então, aí o sujeito diz assim: ó, você vai levar para casa, isso aqui é o sangue do cordeiro. Você vai ungir a porta da casa, a janela da casa, e o diabo não vai entrar mais na tua casa. Irmãos, isso é idolatria perversa. Deus abomina isso. O povo de Israel fez a mesma coisa. E Deus disse: olha, agora vocês miraram. Agora eu vou acender a minha ira contra vocês. Mas ele disse aqui uma coisa interessante, né? Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Ou seja, líderes espirituais. Só quem pode constituir um líder espiritual é o próprio Deus. Então, quando você vê, e a gente tem visto isso toda hora e todo instante, aí nas igrejas, aí fora nas denominações, quando você vê acontecer uma rebelião numa igreja, e aí sai um monte de gente com aquele indivíduo que se rebelou, que se levantou contra a autoridade de Deus, e aí daqui a pouco eles se reúnem, aí alugam um prédiozinho, aí estabelece lá um novo movimento. Isto é estabelecer reis. Deus disse: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Eles constituíram um príncipe, mas eu não tomei conhecimento disso. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Será que a gente não vê toda hora acontecendo isso? Toda hora e todo instante. Tem nada a ver com Deus. Você lembra que eu mostrei agora aqui? Josué era servidor de Moisés, servia a Moisés. Só pôde ocupar o cargo de liderança porque Moisés morreu. Aí Deus disse: Josué, é você agora. Dispõe-te e conduz o povo. Josué não disse: quem é que tentou usurpar o cargo de Moisés? Miriam e Arão. Miriam e Arão nunca foram líderes, mas um dia criaram uma situação, né? Não, o nosso irmão desobedeceu a Deus, ele casou com uma mulher etíope, e Deus não aceita isto, e ele desobedeceu. Vamos fazer uma rebelião. Deus não fala somente através dele, não. Nós também temos o Espírito Santo, nós também somos de Deus. Olha, e quando Deus viu a coisa, Deus veio de lá, meu irmão, e a coisa ficou preta. Miriam ficou leprosa. Então, isso é muito importante. O que tem de pastores hoje, entre aspas, reis e príncipe, que Deus não os constituiu, que não tem nada a ver com Deus, viu? Olha, tem aos montes por aí. Olha, Deus se ira com isso, viu? Aqui no versículo 7, Oséias capítulo 8, versículo 7. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, come-la-ão os estrangeiros. Quer dizer que toda pessoa que está desobedecendo a Deus, ela está semeando ventos. Quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Não tem um ditado que diz: quem semeia ventos, colhe tempestade. Está aqui, ó. Então Deus disse assim: olha, eu vou puni-los severamente, não vai haver colheita, vocês vão passar fome, vocês não vão ter provisão para as necessidades de vocês.
E se alguma coisa eu permitir que a terra produza, quem vai desfrutar dessa alguma coisa são os teus inimigos. E aí você vê como Deus está no controle, né? Deus disse, olha, não vai ter colheita. Pode plantar o que quiser, não vai nascer. Acabou a história. Não tem jeito, porque Deus está no controle de tudo. Olha, irmãos, a consequência de toda essa desobediência foi que toda a nação de Israel foi devorada. A economia do país nessa época aqui foi a bancarrota. As consequências foi que a nação de Israel ficou completamente falida. Os inimigos vieram e dominaram completamente o povo hebreu, como disciplina de Deus por causa da desobediência. Leia o versículo 8, leia outra vez. Outra vez não, leia o versículo 8. Israel foi devorado. Devorado. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Você está vendo? Então, às vezes, esta disciplina de Deus vem por meio de terremotos, vem por meio de enchentes, vem por meio de pestes na lavoura, vem por meio de praga nos animais. Você não vê de vez em quando na televisão? Terremoto, não sei aonde, destrói às vezes um país inteiro. Irmãos, isto é disciplina de Deus. Deus se ira em ver a maneira iníqua com que as pessoas estão vivendo. Às vezes você liga a televisão, aí sai lá uma notícia assim: olha, os produtores, os agricultores do sul do Brasil, que plantam isso, que plantam não sei o que, não sei o que, não sei o que, perderam toda a safra. Deu uma praga na lavoura, olha, perdeu tudo. Aí está lá os agricultores, olha, perdemos tudo. O governo tem que dar um jeito, tem que emprestar dinheiro a um juro baixinho, porque senão nós estamos falidos, nós estamos acabados. Disciplina de Deus. Praga nos animais. Lembra um dia desse? Começou a dar um problema no gado, em alguns estados do Brasil. Tiveram que sacrificar os animais. Imagina, hein? O sujeito tem um rebanho e do dia para a noite detecta que o rebanho está contaminado. E vem a ordem, tem que matar todos os animais. Aí, não podemos fazer nada, problema é teu. E o cara perde tudo. Sabe? Às vezes um homem rico, que conquistou muita coisa, mas que nunca foi temente a Deus. Nunca deu honras a Deus. Nunca deu importância para Deus. Levou a vida ao Deus dará, levou a sua vida, sabe, praticando tudo aquilo que Deus abomina. Então, a palavra de Deus é muito clara. Eu abri a mensagem com ela, Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também, você fala, plantou, vai colher. Essa é a regra de Deus, está aqui escrito. Olha, falta cultos da igreja por motivos banais é zombar de Deus. É zombar de Deus, viu, irmão? Não guardar o dia de descanso, o domingo, é zombar de Deus. Está zombando de Deus. Enganar a Deus nos dízimos, nas ofertas, ser avarento na hora de ofertar, é zombar de Deus. E o que é que acontece, pastor? Vai trazer disciplina de Deus para a tua vida. Mas não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Antes de terminar, deixa eu mostrar um outro exemplo aqui, que eu gosto muito desse exemplo. Abra aí no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Ageu, você saiu daqui? Não, está aqui. Pensei que você tinha ido passear. Pensei que você tinha faltado no culto de quarta-feira, rapaz. Não, ele está aqui. Graças a Deus que ele veio. Viu? Encontraram aí? Ageu, capítulo 1. Vamos ler do versículo 2 em diante. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, deve ser construída. Olha que coisa cruel, né? Eles haviam saído do cativeiro, Deus os havia libertado do cativeiro da Babilônia, e quando eles retornaram à Terra Santa, aí qual era a primeira coisa que eles deveriam ter em mente?
construir o templo, fazer adoração a Deus, né? Preparar o lugar de culto. Então o que é que eles começaram a dizer? Não veio ainda o tempo, não é a hora ainda. Chegamos agora do exílio, vamos primeiro cuidar da nossa casa. Ô, irmão, vamos lá construir o templo. Quanto é que o irmão pode dar para a gente comprar cimento? Quanto é que você pode contribuir? Quanto é que você pode dar? Não, agora não. Acabamos de chegar aqui da escravidão. Eu primeiro tenho que construir minha casa. Eu primeiro tenho que preparar um lugar para colocar minha família, colocar os meus filhos, colocar minha mulher. Olha só. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece ruínas? O templo era um lugar horroroso, não era nem digno de ser chamado templo. E Deus disse: acaso é tempo de cada um de vocês habitar em casas confortáveis, ter todo o conforto dentro de casa, enquanto esta casa permanece ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Que tristeza, hein? É você plantar, e na hora de colher, a tragédia. Eu lembro quando eu morava num sítio, lá em Recife. Aí teve um dia que o meu caseiro veio e disse: pastor, olha, está na hora de plantar milho. A época é essa, que aí quando chegar nas festividades juninas, né, que é a época que todo mundo começa a fazer canjica, não sei o quê, aí o milho está uma beleza. Eu digo: maravilha. Aí plantamos, né? Comprei a melhor semente de milho que tinha, eu mesmo fui comprar. Aí o cara disse: olha, essa aqui custa mais do que aquela ali, mas essa aqui é uma semente que vai dar fruto. Ela vem, eles passam remédios, né, para proteger, para não dar praga na semente. Eu digo: tá bom. Aí levei. Olha, mas foi uma colheita maravilhosa. Cada pé de milho nascia umas espigas gigantes, grande. Olha, todo mundo ficava maravilhado de ver a plantação de milho. No outro ano, aí eu mandei o empregado fazer a compra. Esse pastor, olha só, eu não comprei daquele milho não, sabe? Eu comprei esse aqui, é quase a metade do preço. Eu digo: mas, não, é tudo a mesma coisa. O senhor vai ver que não tem problema nenhum. Plantou do mesmo jeito, a mesma área, a mesma quantidade. Quando foi na hora de colher, meu irmão, que frustração, que fracasso. A maioria dos pés de milho nem espiga deu. E as espigas que nasciam, quando você tirava a palha, né, que vem, era um caroço aqui, outro acolá. É triste, né? Aqui, ó. Pessoa semear muito e colher pouco. Não, eu plantei, olha, quando chegar a hora, vai dar para eu colher 10 caminhões de trigo. Aí chegar na hora, olha, meu irmão, só dá para colocar numa pampa, daquelas pequenininhas, viu? O quê? Não, mas eu calculei. Sim, você calculou, mas na realidade não deu. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Pessoa come, mas não é o que ela gostaria de estar comendo. Pastor, graças a Deus que eu estou comendo, viu, pastor? Segunda-feira, ovo frito. Terça-feira, ovo cozido. Quarta-feira, ovo mexido. Quinta-feira a coisa já muda, sabe, pastor? É ovo cozido, mas em rodelas, assim, aquela rodelinha. Está comendo, mas não é o que ela desejaria estar comendo. Sem dúvida que queria que tivesse uma boa carne, uma boa lasanha, né? Um macarrão com um molho, né, de tomate, que fica uma delícia. Então Deus disse: olha, examine a vida de vocês. Vocês estão plantando e colhendo muito pouco. A pessoa estuda. Às vezes consegue até um diploma de curso superior. Aí diz: agora eu estou numa boa. Agora eu vou ter um bom emprego. Agora eu vou ter um bom salário. E de repente você vê gente aí no mundo com diploma de doutor na mão, vendendo cachorro quente nas esquinas. Dia desse a televisão estava mostrando, em São Paulo,
o subemprego, o cara formado e não consegue emprego. Eu me formei, mas não consegui, aí montei aqui meu carrinho de cachorro-quente para ir levando a vida. Aqui, ó. Bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado, num bolso furado. É aquela pessoa que até recebe um bom salário. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pastor, eu não entendo, pastor, eu ganho um bom salário, o que eu ganho, pastor, olha, era para eu viver muito bem, era para eu ter telefone celular, era para eu já ter meu carrinho, olha, era para eu vestir uma boa roupa. Pastor, eu não entendo. Eu recebo o salário, com 3, 5 dias acabou tudo. Eu não sei para onde é que o dinheiro foi. A pessoa nem sabe como é que o dinheiro vai embora. Sabe? Prejuízos, despesas extras, e doença que leva dinheiro para médico, para remédio. Às vezes botam uma pessoa para trabalhar em casa, a pessoa destrói tudo que a pessoa tem, gasta o dinheiro, gasta a comida. O sujeito faz compras para um mês, quando dá com 10 dias acabou as compras. Como é que pode? Não sei, eu fui fazendo aí, e acabou. Caramba, mas é assim, está aqui, ó. É como se colocasse o dinheiro num bolso furado. Vai embora, vai perder. Não vai desfrutar daquele dinheiro. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Considerem, analise a vida de vocês. Acordem, Deus está dizendo. Será que vocês não estão percebendo que eu estou disciplinando vocês pela maneira egoísta com que vocês têm vivido? Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, construa a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Poxa, mas subiu o monte, não dava para pegar uma madeirinha ali no plano, não? Eu disse, não, eu quero a madeira lá do alto do monte, aquela madeira boa que está lá em cima. Ah, mas vai dar um trabalho, Senhor. Não dá para, ao invés de fazer de madeira, fazer de papelão? Compensado? Não, é madeira. Se você fizer isso, eu vou me agradar da minha casa, eu vou ser glorificado com isso. Quer dizer que quando nós fazemos o melhor para Deus, Deus é glorificado. Versículo 9. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei, espalhei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre, se esforça, luta, se empenha, por causa da sua própria casa, por causa da sua própria vida. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Ah, quer dizer então que Deus tem o poder para fazer com que os céus retenham a chuva. Aqui, ó. Deus tem o poder de fazer a terra reter os frutos. Planta e não vai dar fruto nenhum. Não vai ter resultado deles. É por isso que eu estou retendo. É por isso que eu não estou permitindo. Cada um corre por causa da sua própria casa. Eu lembro quando eu trabalhava na Nuclebras. Então, de repente, eu dizia assim: eu quero comprar o último modelo de aparelho de som. Aí eu dizia assim: não quero esse som. Como é que chama? Hein? System, né? O System. Eu digo, não, eu quero módulos. Eu quero comprar tudo separado. O deck, eu não lembro mais os nomes dessas coisas. O equalizador, o toca-CD, aí fazia aquele som assim, várias coisas. Eu digo, eu quero o top de linha. Eu chegava na loja, o cara vinha atender, eu digo, vem cá, som. Qual é o melhor deck que tem? Ele dizia, bom, o melhor deck, Gradiente, não sei o quê, tem esse aqui importado, aí dizia o nome lá, a marca. Eu dizia, é esse aqui que eu quero. Caro. Sabe o que eu fazia? O orçamento já comprometido, né? Eu dizia, não tem nada não, eu vou comprar. E eu vou começar a fazer hora extra. Aí eu começava a trabalhar
Durante a semana, o trabalho era das 7h30 às 5h30 da tarde, mas eu ficava até às 9 da noite. Fazia 4 horas extras todo dia. Sábado eu ia trabalhar, sábado eu não trabalhava, mas eu ia trabalhar para fazer serão. Trabalhava o sábado inteiro. Então, quando vinha o pagamento, aumentava em 30%, 40% o meu salário. Aqueles 30%, 40% era para eu pagar aquilo que eu queria, o bom, o melhor. Agora eu pergunto, você vê alguém fazer isso em favor da igreja? Qualquer igreja da obra de Deus? Era isso que o povo estava fazendo aqui, ó. Cada um de vocês, Deus disse, corre, se esforça, trabalha a hora extra, faz sacrifício por causa da sua própria casa, visando o seu próprio benefício. Mas ninguém faz isso pela minha casa. Olha, eu estou planejando aí trocar de carro. Olha, vou me esforçar, vou trabalhar mais. Vou agora fazer hora extra todo dia, o ano inteiro eu vou fazer hora extra, que eu quero juntar uma grana para trocar meu carro. Tudo bem, nada errado. Mas o problema é que Deus disse, mas eu não vejo ninguém fazer isto em favor da minha casa. Versículo 11. Fiz vir a seca sobre a terra. Olha, é Deus que faz vir a seca, viu, irmãos? Não é o diabo, não. É Deus. Como disciplina. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus disse, olha, vai vir uma seca violenta. Então, Deus exige, é mandamento de Deus, que nós demos prioridade número 1 à manutenção da igreja, à manutenção da casa dele. E se alguém não levar isso aqui a sério, olha, eu estou te falando pelo Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, essas coisas vão acontecer na vida dessa pessoa. Eu já experimentei isso na minha vida, viu, meu querido? Eu posso falar isto. Eu já disse aqui. Eu vi 2 lojas, 2 importadoras, as mais modernas que havia no Nordeste, no Norte e Nordeste. Iam a 1000 por hora. E de repente Deus fez fechar as torneiras aqui, meu irmão. E ninguém conseguia explicar por que ela estava indo à falência. Botava anúncio no jornal, a página inteira, aquela página do meio, página dupla. Pagava uma grana para anunciar uma página inteira do jornal. Anúncio na televisão, caríssimo. E não vinha gente. Os melhores preços, isso é que o diretor do shopping dizia, não dá para entender. Isso é macumba. Eu digo, que macumba? Macumba não pega em mim. Mas eu não entendia naquela época que havia a disciplina de Deus. Eu não achava que era disciplina, eu achava que era o demônio. Aí, ao invés de consertar a minha vida, ao invés de fazer um exame, considerar o vosso passado, ao invés de eu considerar, né, eu digo, não, vamos ungir com óleo, vamos fazer jejum, entendeu? E danava o pau a jejuar e a ungir com óleo a loja, e não adiantava nada, nada. Então eu estou falando para você, se alguém não levar a sério isso aqui, mais cedo ou mais tarde, isso aqui pode acontecer na tua vida. Você semear muito, colher pouco. Você comer, mas não dá para te satisfazer, não é o que você gostaria de estar comendo. Tem gente que está com a televisão em casa, que nem colorido é mais. Já perdeu o colorido. Voltou a ser preto e branco, de tanto tempo. Tem gente que nem tem imagem, é rádio. Pastor, nem imagem pega lá, é só o som. Eu fico só ouvindo assim, aumenta lá. Não, mas é verdade. Tem vergonha até de receber uma visita em casa. Porque quando a visita entrava a olhar para o sofá, uma lata de leite ninho lá segurando o pé do sofá. Um paralelepípedo. Cara, não. Sabe o que é isso? Disciplina de Deus.
Pessoa louca para trocar os móveis, cheia de vontade de ter uma televisão nova e não consegue. Disciplina de Deus. Vai ver a vida daquela pessoa. Vai ver como é que ela está vivendo em relação a Deus. Vai ver se não está transgredindo a palavra. Vai ver se não está desonrando Deus. Vai ver se não está faltando os cultos por motivos banais. Vai ver se ela não está sendo relaxada em guardar o dia do Senhor, o dia de descanso. Vai ver se ela não é avarenta na hora de ofertar. Vai ver se ela não está enganando Deus nos dízimos. Aí quando você faz um raio-x, quando você faz um check-up, aí aparece lá as manchas das doenças. Está errando nisso, está errando naquilo, está transgredindo naquilo. Aí vem o quê? Disciplina de Deus. E para a gente terminar, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Agora o Espírito Santo diz: Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Se alguém rejeita essas coisas que eu acabei de falar, não está rejeitando a mim, não está rejeitando o homem, não está rejeitando o pastor, está rejeitando o próprio Deus. E eu termino dizendo: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fiquem todos de pé. Vamos fazer um autoexame nessa noite. Vamos autoexaminarmos-nos, para que a gente possa consertar a nossa vida com Deus. O salmista disse: Tu deste os teus mandamentos para que nós os cumpramos à risca. Será que você está cumprindo os mandamentos de Deus? Quando Deus manda perdoar, você perdoa? Ah, pastor, eu sou meio difícil, pastor. Confesso ao Senhor que quando chega nessa área de perdão, que dificuldade que eu tenho para perdoar, pastor. Eu guardo aquela coisa aqui dentro, fica uma mágoa, eu guardo o rancor. Às vezes precisa demorar 10 anos para eu poder dar perdão. É? Olha, você está frito, viu? Vai se dar mal. Quem retém perdão vai sofrer de úlcera nervosa, vai sofrer de gastrite, pode ter um AVC, pode ter um infarto fulminante. O ódio, a mágoa explode a saúde das pessoas. Você sabia disso? Será que você tem cumprido o mandamento de Deus de amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus mais do que você ama o teu filho, mais do que você ama a tua esposa, mais do que você ama o teu marido, mais do que você ama o teu pai e a tua mãe? Porque tem gente que diz: não, eu amo a Deus mais do que todas as coisas. Agora, chegar num domingo, for aniversário do pai ou da mãe, adivinha para onde ele vai? Para a igreja ou para o aniversário do papai e da mamãe? Aí vai para o aniversário do pai e da mãe e diz que ama a Deus mais do que tudo. Pastor, mas é pecado? Não. Vem à igreja e depois vai. Faço o meu compromisso com Deus, né? Não, mas vai ter um almoço. Ok. Depois do meu culto eu passo lá, almoço rapidinho, vou descansar e volto para a igreja à noite. Qual o problema? Ou então vou à noite. Lá, não, à noite vai ter lá uma comidinha pra gente, pra comemorar o aniversário do papai. À noite, depois do culto, eu vou lá. Eu faço assim. Você tem cumprido o mandamento de não deixar de congregar? Você está presente nos cultos toda quarta-feira à noite, todo domingo de manhã, todo domingo à noite? Você tem cumprido o mandamento de não ser avarento nas tuas ofertas, ser generoso, ofertar a Deus com generosidade? Faça um exame.
introspectivo da tua vida. E quem sabe alguém aqui ou já passou ou está passando por uma disciplina de Deus. Ah, pastor, essa palavra, olha, eu tenho semeado muito e colhido muito pouco, pastor. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa que tem estudo, eu sou uma pessoa que tem uma capacidade muito grande para gerir um negócio, mas não sei o que está acontecendo, pastor, que as coisas não vão bem, as coisas não estão desenvolvendo, tem alguma coisa que está travando. Pois é, essa alguma coisa que está travando é Deus. Por que está travando? Faz um exame. Faz um exame, onde é que eu estou errando? O que eu estou fazendo que Deus não está aprovando? Ou então, o que eu não estou fazendo, mas que Deus quer que eu faça? Examine-se. Examine-se o homem a si mesmo. E aí conserta a tua vida com Deus. Infiel, tu permaneces fiel. Oh, aleluia, glórias a Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim, fiel a mim. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.